Louvado seja Deus. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 15. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Todos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus. Eis que diz a palavra do Senhor. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Miriam, assentou-se junto a um poço. Amém? Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento, Pai, pela Tua santa palavra, que será direcionada, Senhor, através da minha vida. Paizinho, eu oro para que o Teu Santo Espírito, Pai, flua, Senhor, poderosamente, Pai, através da Tua palavra, que é poderosa, Senhor, neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar corações abertos e sedentos por Ti, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha repousar, Senhor, nos corações dos Teus filhos e que venha trazer uma transformação de uma forma gloriosa. Que haja uma transformação, Senhor, de dentro para fora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a mente dos Teus filhos sejam revestidos por uma unção poderosa da revelação do Teu Espírito Santo nesta noite. Nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos ao Teu Espírito do Senhor, ao Espírito Santo de Deus que venha pairar neste lugar, que a Tua presença seja gloriosa, Pai, e que nós possamos sair daqui totalmente, Senhor, convictos, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, usa a minha vida, Pai, fala, Senhor, através da minha boca. Senhor, eu coloco a minha vida à Tua disposição, para que a Tua vontade seja feita, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amado, já tem uns dias que o Senhor ele está ministrando no meu coração sobre a vida de Moisés. Mas eu trouxe aqui um pouco sobre Moisés, para que a gente venha recordar quem ele é, né? Para que vocês venham ter um entendimento mais profundo daquilo que o Espírito Santo quer falar nesta noite. Então, primeiramente, vamos recordar, né, sobre Moisés. Moisés, ele era filho de Arão e também de Joquebede. Ela é uma história bem conhecida. E quando Moisés ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó naquele tempo de que todo menino hebreu fosse lançado ao rio. Mas por que foi dada essa ordem mediante aquele povo? Porque os astrólogos de Faraó, né, eles viram que iria nascer um redentor, que iria tirar o povo, aquele povo hebreu da escravidão. Então a ordem de Faraó era que todo menino que nascesse naquela época fosse lançado ao rio, porque ele queria manter aquele povo cativo, aquele povo escravo, né, no Egito. Então, os seus pais, Arão e Joquebede, desafiaram esse decreto e esconderam o menino Moisés por 3 meses, que foi o máximo que eles conseguiram esconder, porque mais do que isso eles não iriam conseguir mais, né? Mas então, mais tarde, o colocaram no rio, dentro de um cesto de junco vedado com piche. E quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava, e quando ela bateu os olhos naquele menino, ela se afeiçoou, ou seja, ela se encantou com aquele menino, né, que estava naquele cesto. E então a sua irmã Miriam, que olhava de longe, que eu acredito que eles sabiam o momento exato que a filha de Faraó estaria ali no rio se banhando. Então eu acredito que eles, antes de tudo, eles olharam, eles analisaram o momento certo, o dia exato, para que eles vierem elaborar aquele plano deles de salvação a Moisés. Então, amados, rapidamente, a Miriam, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama, ou seja, como mãe de leite. E nada mais do que, claro, a sua própria mãe, a Joquebede, né, que ela tinha dado à luz aquele menino.
e os seios dela estavam cheios de leite para sustentá-lo, né? Então, ela se apresentou isso, e nesse caso, foi a sua própria mãe biológica. Depois de uma certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte. A Bíblia não diz a idade, mas eu imagino que seja a partir dos 3 anos. Eu acredito que ele tenha tido com a mãe, durante esse período de 3 anos, sendo amamentado, né? Sendo criado com muito amor por aquela mãe. E depois dessa época, ele foi morar na corte. E em todo o seu crescimento, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso você pode ver lá no livro de Atos, no capítulo 7, o verso 22, que fala sobre isso. E Moisés, quando ele já era adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Só que Moisés pensou que ninguém tinha visto aquele acontecido, né? Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Faraó, ao ser informado do caso, procurou matar a Moisés. Moisés, com medo, foge para a terra de Midian. O que Moisés não sabia era que ele estava sendo direcionado no lugar aonde o Senhor queria que ele estivesse. No lugar exato, no momento exato e na hora exata. E nós acabamos de ler aqui, amados, aqui no capítulo 2, do versículo 15, que diz que Moisés fugiu da presença de Faraó e ele se deteve na terra de Midian e ele se assentou-se junto a um poço. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, para que o nosso propósito ele possa acontecer na nossa vida, a boa vontade do Senhor, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E eu quero dizer para você que aqui é esse momento, aqui é esse lugar. Você está num ambiente profético. Aqui nessa noite você pode sair com uma direção do que Deus tem para a sua vida. Qual é o seu ministério? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, mas eu estou aqui, mas e aí? O que o Senhor quer de mim? Qual que é o meu chamado? Então, nessa noite, eu quero convidar você a estar muito atento a essa palavra, porque eu creio que o Espírito Santo irá trazer direcionamento à vida de vocês esta noite. Amém? Louvado seja Deus. E eu sei que muitas vezes, queridos, para a gente estar neste ambiente profético, a gente sofre por muitas lutas e relutas no decorrer do nosso dia, né? Muitos que estão aqui já trazem o cansaço do dia a dia, muitos já trabalharam, já tiveram suas tarefas, né? Árduas muitas vezes, ou algum outro problema, ou muitos impedimentos que também se levantam contra a nossa vida, para que venha tentar atrapalhar esse momento, porque sabe que aqui nessa casa nós seremos alimentados, aqui nós seremos sustentados, aqui nós seremos fortalecidos, através da palavra do Senhor, né, a cada dia, e aqui nós estaremos em comunhão com os irmãos, né? Então esse aqui é um momento assim, um momento muito precioso para cada um de nós, e esse momento é um momento que a gente tem que preservar, né? Muitas vezes eu já tive grandes experiências em que o Senhor ele falou muito comigo em vezes que eu não queria vir para o culto, o meu corpo não queria vir de forma nenhuma, mas a minha alma gritava para vir para o culto, né? E foram nesses dias de culto, onde eu vinha arrastada para o culto, foram dias que eu tive grandes experiências com o Senhor. Foram dias que o Senhor falou profundamente comigo, né? E foram nesses dias. E eu lembro que eu assisti um vídeo um certo tempo, e esse vídeo ele mostrava de um homem que ele criava uns cães, eu não sei se vocês já viram. E esse vídeo, ele criava uns cães para fazer umas competições entre eles, entre os cães lá, e eles apostavam sobre aquela luta daqueles cães. E ele sempre, durante uma semana, ele apostava num certo cão que ele tinha, um exemplo, um cão amarelo, vamos supor, que ele tinha. Ele falava assim, eu vou apostar nesse cão, porque ele vai ganhar. E na semana, depois que passava uma semana, havia a disputa entre os cães e esse cão amarelo ganhava. Aí, na outra semana, ele apostava no outro cão que ele tinha. E ele falava, e esse cão, ele vai ganhar. E acontecia justamente isso. Mas a moral da história é uma só. Só ganhava aquele que era alimentado. Então, o que ele fazia? A semana que aquele cão amarelo, exemplo,
esse cão aqui, ele tinha apostado nesse cão. Esse cão aqui vai ganhar. O que ele fazia? Ele alimentava aquele cão direitinho, desde manhã, meio-dia, tarde, noite, não deixava faltar alimentação aquele cão. E com certeza, quando ele fosse lutar com outro cão, e o que ele fazia com outro cão? Ele não alimentava outro cão. E no momento da luta, da disputa entre um e o outro, claro que prevalecia aquele que estava mais forte. Então, na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Prevalece o nosso espírito. Se o nosso espírito estiver alimentado, se todos os dias nós estivermos lendo a palavra, alimentando da palavra, orando, buscando a presença do Senhor, o nosso espírito ele vai se tornar fortalecido. E a nossa carne ela vai morrer. Amém? Então, eu trouxe essa ilustração para que vocês venham entender a importância que tem da gente estar alimentando o nosso espírito. Eu achei muito interessante quando o irmão Vantoir ele deu a abertura do culto, ele estava falando sobre a palavra, que Jesus disse, né? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, né? Todos os dias e siga-me. Então, a nossa vida com Deus ela tem que ser todos os dias. Para quê? Para que a gente venha vencer os dias maus, para que a gente não venha ser derrotado mediante as coisas da carne, mediante as fraquezas, né, espirituais. Então, assim, todos os dias a nossa vida tem que ser alimentada para que haja um fortalecimento na nossa vida com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E voltando, amados, aqui no texto, aonde nós lemos sobre Moisés, que Moisés fugia da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Eu acredito que ele estava numa direção de Deus. Eu acredito que era a única direção que aparecia na mente dele naquele momento. Eu acredito que é o Espírito Santo que soprava no ouvido dele. Por quê? Porque o Senhor havia um propósito específico na vida de Moisés naquele lugar. E melhor ainda, naquela cidade e inclusive à beira daquele poço. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê que a gente entende que quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, Ele simplesmente faz. Independente se a gente está preparado ou não, independente se a gente quer ou não, mas se nós estamos abaixo de uma palavra de Deus, Deus simplesmente se move ao nosso favor. E de uma forma tão natural, que às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, foi tão assim. Né? Às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor e a gente imagina coisas assim, estrondosas, mas assim, bem facilitamente Deus vai fazendo e Deus vai acontecendo. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, queridos, que há um tempo para todas as coisas. Nós sabemos que há um tempo para toda a promessa de Deus, para que ela venha a ser cumprida na nossa vida. E o que eu quero frisar aqui neste momento é a vida de Moisés, quando Moisés estava assentado junto a um poço. Moisés foge para Midian e se assenta junto a um poço. Diga para o seu irmão, poço é sinal de oportunidade. Mais uma vez, poço é sinal de oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. E não tem como a gente falar de poço e não lembrar da mulher samaritana, né? Não tem como, não tem como. O que eu acho muito lindo, a palavra lá no livro de João, que ele diz assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando a palavra diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, era porque existe algo muito especial que Jesus queria fazer na vida daquela mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher excluída da sociedade. Era uma mulher rejeitada. Era um momento assim que ela escolhia o pior momento para que ela fosse àquele poço para buscar aquela água. Né? Porque ninguém queria encontrar com ela por ela ser quem era ela. Mas Jesus, ele sabe o momento oportuno que aquela mulher iria passar. E ele prepara um encontro com aquela mulher. E a vida daquela mulher, ela não foi mais a mesma. Ela reconheceu que ele era o Messias. Ele se revelou àquela mulher naquele lugar, naquele poço, naquela oportunidade que ela teve. E a vida dela foi totalmente transformada. E aonde ela foi também, ela pregou, ela falou de Jesus e levou a salvação para outras pessoas, amém? Glória a Deus. Então, queridos, essa oportunidade que Moisés teve aqui junto ao poço,
Foi uma oportunidade tremenda. Por quê? Porque ali nós vimos que Deus, Ele começa a fazer conexões com pessoas na nossa vida que nos ajudam a nos impulsionar para o nosso propósito em Deus. Ultimamente eu tenho visto isso na minha vida e na vida de algumas pessoas, a forma que Deus faz, a forma que Deus conecta pessoas, porque há um tempo determinado, e a gente sabe que cada tempo Deus vai colocando um tipo de pessoa específica na nossa vida, e esse tipo de pessoas específicas, ela nos ajuda, ela nos impulsionam. Muitas vezes a experiência que ela tem, ela vem para edificar a minha vida, e a experiência que eu também tenho, serve para edificar a vida daquela pessoa. E ali os dois começam a crescer, começam a fluir, começam a caminhar numa direção que Deus tem para a vida de cada um, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia continua dizendo, aqui no versículo 16, que diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber o rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e os enxotavam dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Aqui eu vejo algo muito interessante. Moisés simplesmente ele podia estar sentado à beira daquele poço, vendo toda aquela situação que estava acontecendo, mas ele viu aquelas 7 mulheres em defesa, e ele, como homem nobre que ele era, ele se posicionou mediante aqueles pastores, né, que estavam expulsando aquelas mulheres dali. Com certeza aquelas mulheres foram, retiraram aquela água daquele poço, com muita dificuldade, deu para todo aquele rebanho, que bebe água e não é pouco, e depois que a água estava toda pronta ali, chega aqueles pastores e expulsa aquelas mulheres de lá. E claro que Moisés viu tudo aquilo como uma grande justiça. Mas o posicionamento de Moisés, mediante aquela situação, fez toda a diferença na vida de Moisés. E ele não imaginava que aquela atitude que ele estava fazendo iria mudar completamente a vida dele. Mas aqui o que eu quero frisar é o seguinte: eu quero frisar a forma que Moisés deu de beber. O dar de beber, ele quer dizer em servir. Quando a gente se posiciona em servir alguém, a gente não, claro que a gente não tem que trazer intenção nenhuma maldosa no nosso coração. Mas o que eu quero dizer para vocês, amados, que tudo aquilo, que toda a ação que a gente faz aqui no mundo natural, ela reage no mundo espiritual. Aleluia? Tudo aquilo que você faz, por quê? Porque toda ação, ela tem uma reação. E naquele momento que Moisés teve essa atitude de servir aquelas mulheres, ele fez algo na vida dele que nem mesmo ele imaginava. As mulheres ficaram agradecidas, é claro, voltaram para suas casas, como a palavra do Senhor diz aqui, que diz assim, no versículo 18: tendo elas voltada a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E aonde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma o pão. Olha só, para um homem que estava sendo foragido, ele não tinha teto, ele não tinha comida, ele não tinha um lar, né? E de repente, através daquela atitude de generosidade, mediante aquelas mulheres, ele abre o caminho para que algo muito poderoso acontecesse na vida dele. E aquele homem, que era um sacerdote, por nome de Jetro, ele de alguma forma, ele ficou muito agraciado com aquela atitude. Ele teve gratidão no seu coração. E ele queria retribuir de alguma forma, porque ele protegeu as filhas deles, né? Ele ajudou as filhas dele naquele momento. Então, ele convida para sua casa, para comer pão. E também, e eu tenho certeza que ele deve ter oferecido para que também trabalho a ele. E ele, por ter somente filhas, ele precisava de um homem mais jovem, mais forte, para que também pudesse ajudar no rebanho, né? Nos trabalhos, porque com certeza eram trabalhos difíceis, né? E ele precisava, e ele via em Moisés esse potencial. Pode ser que, obviamente, ele não sabia,
mas a disposição que ele tinha falava muito sobre a vida dele, né? Porque Moisés, ele era um homem nobre, ele foi criado lá no Egito, né? Ele teve uma outra cultura, ele teve um outro ensinamento. Obviamente, ele não foi treinado para trabalhar, mas ele foi treinado para governar. Mas quando a pessoa se disponibiliza a fazer algo, né? Isso faz uma total diferença na vida dele. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui nós vemos algo que já começa a caminhar para aquilo que Deus quer na vida das pessoas. E aqui eu quero falar para vocês sobre a questão das conexões. Ele saiu do Egito, ele veio para a terra de Midian. Ali aconteceu aquela situação com aquele pastor, né? Que foi tirar as filhas dele. Aí ele se conectou com as filhas do sacerdote. As filhas do sacerdote falou para o pai. O pai, ele chama Moisés para vir morar com ele. Só que a Bíblia ainda diz mais, que além de Moisés vir morar com eles, ele ainda deu a sua filha Zípora como esposa de Moisés. E eu achei isso muito lindo, assim, da parte de Deus. Falei, Senhor, como que o Senhor é bom? Como que o Senhor faz umas conexões assim que a gente é capaz nem a gente não é capaz de imaginar a forma que Deus faz. Mas eu quero falar para vocês que através daquela atitude de Moisés, a vida dele começa a ser mudada. Através da nossa atitude de servir, né? Geram oportunidades na nossa vida que muitas vezes nem mesmo nós tomamos ciência disso. Apenas por uma atitude de servir. A palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vimos as formas que Deus fez na vida de Moisés, as conexões que Deus criou na vida dele, para que ele pudesse estar justamente no lugar, no momento, no dia e na hora, para que a vida dele fosse totalmente transformada do natural para algo muito extraordinário. Amém? E aqui eu quero falar para vocês sobre isso. Eu creio que aqui vai ser o centro da palavra, da mensagem que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. O que é gerado no natural aponta para o espiritual de uma forma muito extraordinária. E eu quero dizer para vocês um exemplo como Moisés. Moisés, ele começou a ser apacentador de ovelhas. Ele começou a ser pastor. Ele começou a conduzir aquele rebanho. Isso é algo natural na vida de Moisés. Mas isso apontava para algo muito extraordinário na vida espiritual de Moisés. Claro que até aquele momento ali ele não tinha ciência do porquê ele estava ali, do porquê ele estava conduzindo aquele rebanho, do porquê ele estava sendo pastor daquele rebanho. Até ali ele não estava. Ele acha que ele só estava ali por estar. Ele acha que ele só estava fazendo por fazer, que era uma oportunidade que apareceu para ele naquele momento. E ele, como foi conectado a Zípora, que era uma mulher que cuidava dos rebanhos do pai, automaticamente gerou uma aliança na vida dele. E isso fez com que ele também começasse a adotar essa vida de pastoreio. Amém? E a hora que eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo ele começou a ministrar fortemente no meu coração. E eu vou compartilhar algo com vocês aqui, que é algo que ele ministrou. E que é algo assim que o Espírito Santo me autorizou a compartilhar com vocês, que é algo muito lindo, algo muito tremendo da parte de Deus. E a hora que eu estava ouvindo, lendo essa palavra sobre Moisés, sobre Zípora, sobre aliança, sobre rebanho, o Espírito Santo perguntou assim para mim: quem é o apóstolo Júnior? Olha, eu achei muito interessante isso. Quem é o apóstolo Júnior? Não, quem foi o apóstolo Júnior? Do que foi que ele trabalhou? Eu ali falando com Deus, falei, até onde eu sei, ele foi piloto de avião e também foi mecânico de avião. Isso, né, apóstolo? E aí o Espírito Santo continuou a ministrar. Ele falou assim:
o que faz um piloto? O que faz um mecânico? Eu falei, um mecânico, ele vai fazer o quê? Ele vai checar a necessidade daquele automóvel, daquele avião, no caso do apóstolo avião, né? Vai ter um olho clínico, uma visão mais ampla, tem um conhecimento sobre aquilo lá. Ou seja, ele vai colocar o avião de uma forma com que ela esteja adequada para que ela venha cumprir aquilo que ela for designada, ou seja, para trabalhar, né? Para levantar voo, e isso por aí em diante. Ou seja, ele vai tirar aquela peça que não está boa, vai colocar uma peça nova, vai fazer um aperto aqui, vai fazer um ajuste ali, vai trocar um filtro aqui, um óleo, sei lá como é que funciona, né? As partes elétricas. E eu comecei ali falando com o Espírito Santo. Aí ele falou, ok, beleza. E aí ele começou a falar para mim, como foi que você veio aqui para a Ágape? Né? Porque às vezes eu perguntava para o Senhor, mas Senhor, Ágape, né? Por que o Senhor me trouxe para cá? E eu lembro, amados, que antes de eu vir para cá, para a cidade de Várzea Grande, na verdade, a gente nem imaginava que vinha para cá. Eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Foi algo assim muito rápido que Deus fez na minha vida. E eu lembro que numa semana dessas, a gente estava orando e Deus usou uma irmã e falou para mim o seguinte, Lúcia, no momento certo, Deus vai falar para você aonde que é para você ficar. Falei, amém. E aqui na Ágape eu parei, né? E quando eu cheguei aqui na Ágape, eu cheguei assim tão carregada da onde eu vim, carregada no sentido assim, eu assumia muitos ministérios. E eu falei, aqui nessa igreja eu vou ficar sentada, eu não vou fazer nada, eu não quero mais compromisso como eu tinha, eu não quero mais viver sobrecarregada de forma nenhuma. E eu vim decidida a ser desse jeito, a estar aí no banco, somente recebendo, indo embora, vindo, recebendo, indo embora. Mas o que aconteceu? No primeiro dia que eu vim aqui nessa igreja, que foi o culto das encontradas, que foi até através da irmã Patrícia, que me convidou, e eu vejo que Deus me conectou, irmã Patrícia. Na verdade, o Senhor preparou uma casa para a gente morar do lado da irmã Patrícia. E aqui a gente vai falando sobre as conexões que Deus faz. E quando eu cheguei aqui na Ágape, eu orava ao Senhor naquele momento maravilhoso que estava tendo aqui no culto das encontradas. E eu falava, Senhor, fala comigo. Porque eu queria saber se aqui era o meu lugar. E eu lembro que o Senhor usou a irmã Catiúcia, que estava bem ali. E eu lembro que ela chegou de mim e falou bem assim, que o Senhor tinha pressa no meu ministério, porque o meu ministério estava parado. Para quem queria só ficar no banco. Para quem queria só ficar no banco e ir embora. Eu falei, mas como assim? Meu ministério está parado. E aí eu vi, isso foi num culto de domingo de manhã. Aí eu vi num culto numa quarta-feira. E eu estava sentada bem ali, perto de onde a irmã Beth está sentada. E eu lembro que o apóstolo saiu daqui e falou com algumas pessoas, ele foi lá onde eu estava e falou exatamente o que Deus usou ela para falar. Que Deus tinha pressa do meu ministério, porque o meu ministério estava parado. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente vem, eu falo isso não só por mim, mas eu acredito que vocês também, que devem ter vindo de outros ministérios. Então, o que eu quero dizer, mediante aquilo que o Espírito Santo falou, a gente vem de uma forma assim, tão sofrida, não, acho que não seria essa palavra sofrida, mas sobrecarregada, ou sei lá, não sei, talvez frustrada ou decepcionada, ou algo assim desse tipo. Mas aqui a gente é tratado de uma forma diferente. Aqui eu estou falando dentro do que o Espírito Santo foi ministrando para mim. E aqui a forma que o apóstolo trata como mecânico, nós quando chegamos aqui nesse lugar, ele olha com aqueles olhos clínicos, né, com aqueles olhos assim de especialista, através do Espírito Santo, e ele vai detectando quais são as deformações, quais são as dificuldades que nós precisamos ser tratados. O que eu estou dizendo para vocês, amados, é de uma forma natural, mas para que vocês venham entender o que eu quero dizer na forma espiritual. Amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Então, muitas vezes nós chegamos aqui dessa forma, né? Nós chegamos assim, desse jeito, cansado, não querendo, né? Mas
Se nós estamos aqui é porque existe algo especial de Deus para nós. Se cada um de nós que está aqui tem algo específico de Deus para nós, né? Por isso que nós somos a igreja, por isso que nós somos corpo do Senhor, né? Por isso que cada um de nós somos como uma engrenagem, aonde os dois, todo mundo ajuntado, alinhado, o que começa a acontecer? O corpo começa a caminhar. Mas para que isso venha acontecer, o corpo tem que estar ajustado. O corpo tem que estar alinhado. Amém? Glória a Deus. E aí o Espírito Santo continua dizendo, tá, e quando ele era piloto de avião, qual que é a função do piloto? Eu falei, deslocar, enviar, levar, trazer. Então, ele falou justamente isso. Primeiro você chega aqui, você é tratado, você é curado, né? Nós passamos por um momento com a bispa que eu acho isso muito incrível. Eu falo assim, como mulheres, acredito que vocês homens também têm esse momento com o apóstolo. Esse momento da salinha, queridos, eu falo que isso é de Deus. Não tenham medo de ir para a salinha de jeito nenhum. Eu falo que até quando eu tiver a oportunidade, eu vou para a salinha, porque, né, bispa, é bom demais. A gente não sai de lá da mesma forma. A gente sai de lá com uma palavra, a gente sai de lá debaixo de um direcionamento, a gente sai de lá numa clareza, a gente sai de lá assim, totalmente destravado. Se você entra assim, você sai disposta, fala, não, peraí, que é isso? Que negócio que é esse? Então, amados, é algo muito incrível que Deus faz na nossa vida, através da vida deles. E o Senhor continuou falando, e o Senhor foi continuando. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Então, o que eu quero frisar aqui mais uma vez é que o que é gerado no natural, ele aponta para o espiritual. E o Senhor começou a falar sobre a vida da bispa. E a bispa? Quem é a bispa? No que a bispa é formada? Eu falei, acho que a bispa é formada em pedagogia, letras, algo do tipo, né, bispa? Né? E o que é o poder? O que é ser formado em pedagogia? A pessoa tem o dom da palavra, não é assim? O que eu acho muito incrível, que a bispa estava compartilhando comigo, que às vezes o Senhor, ele não revela a palavra para ela antes, ele revela a palavra para ela aqui, agora, na hora. Ele só dá um personagem para ela, e a partir do momento que ela começa a ler a palavra aqui, o Espírito Santo começa a trazer a revelação da palavra. E o que eu quero dizer para vocês isso? Eu quero dizer para vocês que o que nós recebemos através da vida deles é algo da hora. Não tem aquele pão que acaba de sair do forno, aquele cheirinho gostoso de pão assado. É isso que nós recebemos aqui através da vida deles. É isso, essa palavra que sai quentinha, da hora, como um pão fresco. E nós somos alimentados por essa fonte, né, de vida, por esse Espírito de Deus que se revela através da vida dela na palavra sobre a nossa vida. Então, eu quero dizer para vocês o quanto é importante, né? O quanto nós somos privilegiados por estarmos nesta casa. O quanto nós somos privilegiados por ter eles como pastores, né? Por ter eles como conselheiros, por ter eles como amigos, né? Por ter eles na nossa vida como autoridade espiritual. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, que é algo que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Eu falei, gente, olha que coisa mais linda. Eu tive com a bispa esse final de semana lá em Brasnorte, como acredito que todos sabem. E eu falo isso assim para a glória de Deus. Amados, o que Deus fez através da vida dela naquele lugar foi algo assim muito incrível. Foi algo assim que depois a gente começou a ouvir testemunhos e as irmãs lá glorificavam o Senhor e falavam, gente, vocês não têm noção do quanto nós tínhamos orado para que viesse alguém aqui e falasse tudo isso que precisava ser falado, nessa totalidade, nessa autoridade, trazendo essa revelação para este lugar. Então, assim, foi algo muito lindo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que muitas vezes eles não são valorizados aqui dentro, como são valorizados lá fora. Amados, depois do culto, fez fila de mulheres lá que queriam oração da bispa. Fila. E eu falo isso para exaltar o nome do Senhor, né? Para glorificar o nome dele. O que eu quero dizer é assim, ame mais eles, né? Olhe mais para a vida deles como pastores. Olha, assim, o tanto de renúncia que eles fazem na vida, na família, né? Para estarem aqui, para estar aqui diante dessa casa, porque eu acredito que não é fácil, né? A gente sabe que existe muitos levantes, né, sobre a vida deles. E eu vejo que nós, como igreja do Senhor, né, nós temos que interceder muito pela vida deles, estar cobrindo eles em oração o tempo todo, para que Deus venha continuar a vida deles, para abençoar a nossa vida. E nós cremos que todos nós somos muito abençoados nesse lugar. Somos ou não somos?
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso, amados, são coisas naturais. São algo que é gerado no natural, que aponta para o espiritual de uma forma muito extraordinária. E às vezes você pode perguntar para mim, mas irmã, mas e eu? Eu não sou formada, eu sou dona de casa. Mas, amados, cada um tem uma experiência, cada um tem uma luta, cada um tem algo que Deus faz na sua vida para que isso venha a ser gerado como uma experiência, para que a sua vida seja como canal de bênção na vida da outra pessoa. Amém? Então, meus queridos, muitas vezes a sua dor com Cristo, ela na cruz, ela vira um ministério. E um exemplo que eu quero falar aqui é um exemplo de uma amiga minha que eu tenho, que ela passou assim muita luta com o esposo dela. Ela era um casal jovem e eles se casaram, tiveram 2 filhos, mas o marido dela ainda tinha aquela mentalidade de ser um homem solteiro, né? Ele ainda tinha outras mulheres e tudo o que ele fazia, ela vinha ao conhecimento dela e aquilo trazia muita tristeza no seu coração. Né? E via muitas palavras e falava, larga desse marido, o que você quer com ele? Mas ela estava ali firme, ela estava ali em oração, ela estava ali buscando e clamando pela libertação daquele marido. Eu sei que ela deve ter orado em torno de um ano e meio, mais ou menos. Tinha dias assim que ela quase desistia, mas daí ela recebia uma palavra de renovo e ela se posicionava novamente e ela continuava em oração por aquele homem. E resumindo, aquela dor daquela mulher que foi lançado na cruz virou ministério na vida dela. Hoje os 2 são discipuladores de casais. Hoje os 2 usam a experiência que eles tiveram para discipular casais. E Deus tem usado eles poderosamente. Amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes, mediante a tantas lutas, o Senhor já declara que nós somos mais do que vencedores. Mas por que mais do que vencedores? Porque além de você vencer aquela luta que você estava passando, você vai carregar sobre si uma grande experiência. Você vai ter autoridade e propriedade para chegar numa pessoa e falar para aquela pessoa, ei, você vai vencer. Você vai vencer essa dor que você está passando. Você vai vencer essa depressão, um exemplo. Eu falo no meu caso, porque eu tive uma depressão muito profunda. E nessa depressão eu tentei suicídio por 3 vezes. Mas, para a glória do Senhor, eu venci. Então, hoje eu posso falar para vocês com muita propriedade, que assim como eu venci, que assim como o Senhor me deu vitória sobre aquela depressão, o Senhor também dará vitória a alguém de vocês que esteja passando por isso. Por quê? Por isso que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Porque nós vencemos, mas também nós carregamos a marca de Jesus sobre a nossa vida. Porque é através de Jesus que nós temos a vitória sobre todas essas enfermidades, sobre todos esses levantes, porque é Jesus, e Jesus foi assim na minha vida. Ele me libertou daquele cárcere, da prisão, que era a depressão, de suicídio, né? E hoje eu posso falar com propriedade que Jesus, Ele cura, Jesus, Ele liberta, Jesus, Ele transforma, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E continuando, amados, aqui na palavra do Senhor, nós podemos ver que Moisés, ele formou aquela família, ele começou a se estabilizar naquela terra de Midian, ele teve filhos naquele lugar, ele começou a apacentar aquelas ovelhas, mas mediante todo esse acontecimento na vida de Moisés, o faraó, que tanto o perseguia para a morte, ele morreu. Só que aí o que aconteceu? O povo de Israel, aqui no versículo 23, do capítulo 2, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E aquele povo de Israel, aquele povo cativo, que há muitos anos eles sofriam como escravos lá no Egito, eles não aguentavam mais aquela vida de prisão,
aquela vida de humilhação, e o que eles começaram a fazer? Eles começaram a clamar ao Senhor. E o clamor daquele povo chegou ao coração de Deus e moveu o coração de Deus. E hoje na nossa vida não é diferente. Hoje nos nossos dias não é diferente. O Senhor é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus daquela época, Ele continua sendo Deus hoje, amém? Então Ele ouve a oração. A palavra do Senhor diz que o Senhor Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. E quando nós apresentamos a nossa oração e o nosso clamor ao Senhor, verdadeiramente, amado, Ele sube as tuas narinas como um perfume, como um suave, agradável às tuas narinas. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E eles, obviamente, era isso que eles faziam. Porque eles sabiam que eles tinham um Deus. Eles estavam por aquele período de prisão, mas eles sabiam que se eles orassem, se eles clamassem ao Senhor, o Senhor o ouviria. E foi isso que aconteceu. E aqui no capítulo 3, Deus fala com Moisés em meio à sarça. Aqui no capítulo 3, nós começamos a ver o ministério de Moisés a se desabrochar. Até aqui o Senhor trouxe, até aqui o Senhor guardou, até aqui o Senhor sustentou, até aqui o Senhor proveu, né? Mas como nós vimos lá atrás, há um tempo para todas as coisas. E o Senhor viu que aquele tempo era o tempo determinado para que a promessa dele se cumprisse sobre a vida, sobre aquele povo de Israel. E até então o Senhor estava preparando Moisés para que Moisés viesse ser um instrumento de libertação na vida de Israel. E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. Vamos aqui para o versículo 7, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa de seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desce a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel. Versículo 10. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amados, aqui nessa passagem a gente vê claramente que quando o Senhor, Ele delega para a gente um propósito, a gente treme na base. As pernas, elas amolecem. Os joelhos batem um no outro, né? Mas o que Deus queria falar para Moisés, o que Deus fala para Moisés aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, Ele não fala de quem é Moisés, Ele fala de quem Ele é. Ele diz o seguinte: diga que eu sou o que sou. Então, eu sou o que sou é que estava enviando Moisés. Ou seja, para que ele não viesse a temer que quem ia fazer era o Senhor que ia fazer através da vida de Moisés. Que não era para ele temer, porque Deus estava com ele. E a Bíblia continua dizendo que para que o povo viesse a acreditar que Deus era Deus na vida dele, que estava com ele, ele começou a fazer alguns sinais.
para que o povo viesse a acreditar que Deus era na vida de Moisés, que era o próprio Deus que o enviava para libertar aquele povo do cativeiro. E o que eu quero dizer para você muitas vezes nós somos assim, né? Nós temos um chamado da parte do Senhor, lógico, a gente treme na base. Mas assim não é nós, irmãos. É o Senhor que faz através de nós. E aquele que se levanta contra nós, na verdade, ele não levanta contra nós. Ele levanta contra o Deus que nos levantou para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Amém? Então, não se preocupe. Se você tem um chamado em Deus, faça de uma forma excelente. A Bíblia mesmo diz que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer de uma forma excelente, porque tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Louvado seja Deus. E continuando aqui nessa passagem, aqui no versículo 18, o Senhor diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhes dirá. Aqui o Senhor conecta Moisés mais uma vez, né, a outro povo que estará ajudando ele nessa missão. O Senhor, o Deus dos hebreus, os encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos o Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei do meio dele, depois vos deixará ir. Aqui é algo muito lindo que Deus fala para Moisés. Aqui Deus assegura Moisés de tudo aquilo que ia acontecer. O Senhor, Ele sabe do fim antes do começo. Então, Ele tem o controle, o poder de toda a situação nas suas mãos. E aqui Ele já prepara Moisés para que ele venha saber que Deus era na vida dele, para que ele venha saber tudo o que já viria acontecer. Que Moisés iria endurecer o coração, que o Senhor teria que pesar a mão sobre... que o faraó iria endurecer o coração e que o Senhor teria que pesar a mão sobre faraó. E aqui nós sabemos das pragas, de tudo aquilo que aconteceu, né? Naquela época, porque Deus ele queria fazer algo para que o nome dele seja glorificado naquele lugar. E a gente vê a forma que Moisés saiu daquela cidade, da cidade do Egito, e a forma que Deus estava levando ele. Ele saiu de uma forma fugitivo, ameaçado de morte, mas ele estava entrando de uma forma gloriosa, porque havia um Deus sobre a vida dele, e a forma honrosa, a forma que Deus iria tirar ele daquele lugar. Amém? E o Senhor ainda diz mais, que cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimento, a quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis no Egito. Eles eram escravos, mas eles iam sair dali daquela terra com honra. Eles iam sair dali com joias, eles iriam sair dali despojados de todas as riquezas egípcias daquele lugar. Aleluia! E aí, depois que Moisés tem essa direção do Senhor, ele vai até o seu sogro Jetro. Ele explica toda a situação. Fala que o Senhor falou com ele. E ali ele recebe a bênção do seu sogro. E seu sogro diz a ele, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuraram tirar a sua vida. Aleluia! Então Deus estava preparando todo aquele tempo, todo aquele território, para que Moisés simplesmente fosse obediente para cumprir a palavra do Senhor sobre a vida, sobre o povo daquele de Israel. E a nossa vida não é diferente. Né? No nosso ministério não é diferente. O que Deus precisa? Ele só precisa de pessoas disponíveis para fazer a vontade dele. Deus tem coisas muito lindas para fazer neste lugar. E Deus tem coisa muito linda para fazer na vida de pessoas, mas o que Ele precisa? Ele precisa de pessoas disponíveis para fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. E aqui no livro de Êxodo, para a gente já finalizar, no versículo, capítulo 14, 13, diz assim, depois que eles começam a sair ali da terra do Egito, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor,
que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Nós temos um Deus, amados, que peleja as nossas guerras. Nós temos um Deus que é nosso escudo, que é a nossa proteção. Nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que nos dá vitória sobre todas as coisas. Não fique com medo dos faraós que se levantarem sobre a sua vida. Não tema, o Senhor diz, não tema. Assim como o Senhor disse a Moisés, não tema. O Senhor também diz para nós nesse tempo, não tema, né? Que nós sejamos nesse tempo, que nós sejamos Moisés dessa geração. Que nós sejamos essa pessoa disponível para fazer a vontade do Senhor. E são esses tipos de pessoas que Deus tem buscado sobre a terra. É sobre esses tipos de corações desejosos, corações disponíveis mesmo para fazer a vontade de Deus. Porque a gente sabe que o Senhor, Ele não ora por aparência, mas Ele olha o coração. E Ele conhece o coração de cada um de nós. Que o nosso coração nessa noite, ele venha se encontrar totalmente rendido ao Senhor. Totalmente disponível ao Senhor. Para que nós sejamos instrumento de libertação nessa terra. Assim como o Senhor usou Moisés, né? Que nós sejamos esse instrumento de libertação. Né? Que o Senhor venha usar a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade sobre isso através do nome de Jesus. E é para isso que nós fomos salvos, para salvar aqueles que ainda se encontram nos cativeiros, né? Aqueles que ainda se encontram presos. Então, amados, o chamado não é para o forte que pode tudo, nem para o fraco que não pode nada. O chamado é para o disponível. Amém? Louvado seja Deus. Que essa palavra ela venha bradar no seu coração. Que nesta noite você venha se entregar ao Senhor de uma forma totalmente disponível, sem medo, sem barreira, sem resistência, sem nada. Porque Deus, Ele quer fazer, né? E o que Deus, Ele procura nesse tempo são esses tipos de pessoas. Pessoas dispostas, pessoas interessadas, pessoas posicionadas. Pessoas disponíveis para que a vontade dEle seja feita na nossa vida, mas também, principalmente, através da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Porque através dessas 4 paredes, amados, lá fora tem muitas pessoas que precisam ser evangelizadas. Tem muitas pessoas que precisam nos ver como algo, sentir na nossa vida algo que traga esperança, que é a presença de Jesus. E cada um de nós carregamos isso sobre nós. Mas nós precisamos ser mais sensíveis, né? Os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, ele tem que ser mais sensível a essas pessoas. O nosso coração, ele tem que ser um coração cheio de compaixão. Em estar junto com a pessoa, em viver com a pessoa, em caminhar com a pessoa e ajudar a pessoa a ter uma vida totalmente transformada, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem de pé neste momento.